Barroso, Carmen Lúcia e agora Gilmar Mendes. O que está acontecendo? Que desbandada é essa no Supremo Tribunal Federal? Todos os ministros abandonando Titanic e Moraes, é isso mesmo? Vamos falar sobre isso aqui agora, mas antes eu quero falar com vocês sobre o Fux, que voltou a divergir do Xandão e declarou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar pessoas sem foro privilegiado e absolveu os réus dos crimes. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, espalhe para o máximo de pessoas possível, já deixa aquele like, aquele joinha, é muito importante. Primeiro comentário fixado, eu vou deixar a minha outra rede social, se você é um patriota, se você é um conservador, esteja lá comigo, é muito importante, primeiro comentário fixado desse vídeo. Mas a gente dá só uma olhada nisso aqui, notícia inédita. Fux volta a divergir, declara incompetência do Supremo Tribunal Federal e absolve de crimes. Gente, o que está acontecendo? Olha só aqui, eu vou ler para vocês a notícia. Ao devolver para o julgamento 4 processos sobre o fatídico dia 8 de janeiro, o ministro Fux voltou a divergir dos colegas do Supremo Tribunal Federal. Em maio deste ano, o juiz do Supremo Tribunal Federal pediu vistas mais tempo de análise dessas ações. A sessão, que começou há 4 dias, acaba no dia 17, às 23h59. Fux fixou penas de 1 ano e 6 meses de prisão a 3 réus e absolveu uma mulher. Ele considerou que apenas o crime de deterioração de bem tombado ficou comprovado, afastando todas as outras acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Atenção, 1 ano e 6 meses a pessoa nem fica presa, só para você saber. Embora o magistrado tenha se manifestado dessa forma, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tem a maioria para condenar a 14 anos de prisão os réus. Gente, olha só que coisa, olha só que coisa absurda, 14 anos de prisão. Enquanto isso, os maiores corruptos e bandidos que esse país já viu estão todos livres, leves e soltos e acabando com a vida de milhares e milhares de brasileiros e aumentando impostos, perseguindo a oposição, censurando as pessoas. Como vocês sabem, o PT tem destruído o nosso país de todas as formas, Os mesmos que roubaram antes, hoje o mesmo desgoverno rouba novamente agora velhinhos, idosos, e tudo sendo descoberto através da CPMI, enquanto condenam essas pessoas, enquanto os ministros do Supremo Tribunal Federal condenam essas pessoas. Agora, essa decisão do Fux, ela vem e bate de frente e simplesmente descredibiliza Alexandre de Moraes e todos aqueles que estão seguindo o mesmo caminho. Eu já vou mostrar para vocês aqui, porque parece que o Gilmar Mendes agora, depois do Barroso e a Carmen Lúcia, que estão pedindo... Barroso já caiu fora, Barroso já era. A Carmen Lúcia parece que vai pedir arrego também. E agora o Gilmar Mendes, isso mostra o quê? Um desgaste muito grande dentro da Suprema Corte. Quer dizer, eles estão percebendo que foram longe demais e agora estão tentando tirar o corpo fora. Estão com medo da Magnitsky. Pois é. Nos votos, Fux sustentou que o Supremo é incompetente para julgar pessoas sem foro por prerrogativa de função e que os processos deveriam ter sido encaminhados à primeira instância da Justiça Federal. Para o magistrado, julgar os réus do Supremo Tribunal Federal viola o princípio do juiz natural e o direito ao duplo grau de jurisdição previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Gente, isso é tão óbvio, isso é tão básico no direito que assim chega a ser um absurdo você ver esse tipo de discussão pairando dentro da alta corte do nosso país, que ao invés de perseguirem a oposição, de rasgarem a Constituição todo santo dia, deveriam estar protegendo ela, porque esse deveria ser o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal. Proteger e resguardar os direitos e princípios constitucionais, mas não é isso que tem acontecido hoje no Brasil. E, gente, depois da Carmen Lúcia, já vou falar com vocês, vou ler aqui novamente sobre a questão da Carmen Lúcia, depois do Barroso que já pediu água de vez, não está mais no Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano foi oficializado hoje, né, assinado aí, né, que Barroso não é mais ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes cogita sair do Supremo, segundo o Space Liberdade, que traz informações a todo momento sobre o que está acontecendo no nosso país. Aqui, segundo o Space Liberdade, Gilmar Mendes está cogitando sair também do STF antes da data da sua aposentadoria, que seria em 2030. E isso também vem logo após a notícia de que Carmen Lúcia... Ó, a crise no Supremo, pessoal. Carmen Lúcia cogita antecipar saída do STF, diz site. Eu vou ler com vocês aqui sobre a questão da Carmen Lúcia e agora o Gilmar Mendes também. Isso depois do Barroso. Isso mostra um desgaste muito grande dentro da instituição. O portal Cláudio do Dantas publicou
nesta segunda-feira, dia 13, que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, teria confidenciado interlocutores que estudam a hipótese de se aposentar antes do prazo legal, possivelmente ainda durante o governo Lula. A magistrada completaria sua aposentadoria compulsória em 2029. De acordo com a matéria, o desgaste emocional teria motivado a reflexão. Citado texto do portal afirma que, assim como Barroso, a ministra teria buscado apoio em práticas espirituais alternativas como forma de equilibrar o corpo e a mente. A publicação também associa a ministra à revogação do visto americano e ao receio de se tornar alvo da Lei Magnitsky, dado que sua permanência no Brasil impediria a migração para o exterior em caso de restrições financeiras decorrentes de sanções. Ainda segundo o texto, Carmen Lúcia teria apoiado informalmente lobistas que defendem que a vaga deixada por Barroso seja culpada por uma mulher. A ministra tem assessoria e comportamento institucional discretos e até o fechamento desta matéria não há confirmação oficial sobre a intenção de aposentadoria antecipada. Mas o Barroso começou assim também, com conversas que estavam rolando, que a gente começou a noticiar aqui no canal, e no final ele realmente se aposentou, pediu demissão, né, do Supremo Tribunal Federal, do cargo dele, né, se aposentou antecipadamente. E agora a Carmen Lúcia também parece que vai seguir o mesmo caminho, pessoal. O que está acontecendo? Bem, duas coisas que a gente pode analisar aí. Primeiro, a Lei Magnitsky, a pressão que está acontecendo do Brasil e também agora do exterior, está deixando aí muitos ministros com receios, né, com muito medo. O Barroso, como vocês sabem, tem muitos patrimônios nos Estados Unidos, perdeu o seu visto, não só ele, mas toda a sua família. Era um dos alvos aí de ser sancionado pela Lei Magnitsky, não sei como essa questão vai ficar agora, com ele fora da Suprema Corte. Mas o que eu analiso dessa história? Bem, duas coisas. Primeiro, essa pressão, esse medo de serem sancionados, né, esse conflito que eles talvez não imaginavam que iria acontecer, graças às decisões de Alexandre de Moraes que eles corroboraram, estiveram junto na Suprema Corte, e agora a melhor coisa a fazer é tirar o corpo fora. Então eles estão tentando sair, né, abandonar o Titanic Moraes. Essa é uma das situações. A outra é que eles podem também, agora o Gilmar Mendes, né, que se aposentaria, oh meu Deus do céu, ele iria se aposentar em 2030, o Gilmar Mendes quer antecipar a sua aposentadoria, porque sabe que o futuro é nosso, o futuro é da direita, e no ano que vem nós iremos eleger um candidato de direita e Lula estará fora, o PT estará fora. Nós vamos lutar ao máximo por isso. E vocês estão vendo que as pesquisas mostram cada dia mais o desgaste do desgoverno Lula. Então, a gente pode analisar também que o que está acontecendo é um movimento estratégico também para se livrarem aqui das buchas, né, das consequências que eles estão provocando para eles mesmos, com autoritarismo no país, e agora isso tudo vem contra eles, com cancelamento de vistos, com Lei Magnitsky, mas também um movimento estratégico para que Lula possa indicar os 3 novos nomes, por enquanto 2, né, que seria Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, no próximo mandato, que estariam aí antecipando e dando a chance para o Lula indicar os 2 novos nomes ao Supremo Tribunal Federal, e não ao próximo presidente da República, que indicaria, no caso, esses nomes. E aí fica faltando só mais um, porque o Barroso, se não me engano, não iria se aposentar no próximo pleito, né, no próximo mandato do próximo presidente da República. Então, pode ser que seja uma jogada também estratégica, pessoal, para que eles possam se perpetuar ainda mais no poder. No caso, a esquerda, né, com acordos, com conchavos, para que possam se manter, né, ainda mais no poder. Fechar de vez, porque eles entenderam que a Suprema Corte hoje, e eles transformaram nisso a Suprema Corte, é um instrumento de perseguição, é um rolo compressor contra qualquer um que ouse desafiar o sistema. Não a Constituição, não a democracia, porque essas coisas hoje nós defendemos, nós queremos para o nosso país. E aqueles que têm violado esses direitos fundamentais, violado a democracia, a Constituição, são justamente aqueles que deveriam protegê-la. É isso. Então, isso aí é muito importante que a gente fique atento, que a gente observe. Agora, eu quero, para finalizar o vídeo, mostrar para vocês um movimento que está acontecendo que prevê a paralisação do transporte e do agro no dia 20 de outubro em todo o Brasil. Eu já trouxe essa notícia para vocês aqui. Hoje é dia 14, nós estamos há 6 dias, né, desse movimento que parece que está tomando conta aí do Brasil. Olha só, eu vou ler a notícia para vocês aqui. Mobilização reivindica anistia, eleições limpas e afastamento de ministros
do STF. Representantes de setores do agronegócio e de caminhoneiros confirmaram na última sexta-feira, dia 3/10, a convocação de uma paralisação nacional para o dia 20 de outubro, numa segunda-feira. A mobilização defende a anistia de presos e exilados políticos, novas eleições que consideram transparentes e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com um dos coordenadores, o movimento não é comandado por partidos ou políticos com mandatos. Parlamentares que apoiam as demandas, segundo o organizador, evitam manifestações públicas de apoio por receio de retaliação do judiciário. A organização afirma contar com o respaldo de personalidades do campo conservador, ainda que de forma não declarada por medo de perseguição judicial. A estratégia de mobilização desta vez não inclui bloqueios em rodovias. Os participantes foram instruídos a deixar seus veículos estacionados em acostamentos ou garagens como sinal de adesão à paralisação. Vamos ficar de olho aqui, é uma matéria divulgada pelo jornalista Dani Bueno, que traz aí essa notícia agora. E esse movimento, que está acontecendo também reivindica a renegociação de dívidas dos agricultores rurais do Brasil, que sofreram um desastre muito grande no Rio Grande do Sul e agora precisam renegociar as suas dívidas por conta dessa crise que tomou conta do nosso país, que tomou conta do Rio Grande do Sul, do agro do país, e assim também o Brasil por completo, porque a gente sabe que aqueles que movimentam a economia do nosso país, aqueles que colocam comida no prato do povo brasileiro, são os agricultores rurais, é o agronegócio. Então esse movimento ele vem forte por parte de caminhoneiros, agricultores rurais e outros transportes. É isso, mais tarde eu volto com mais informações, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para o máximo de pessoas possível. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso Brasil. Mais tarde eu volto com mais informações. Um grande abraço, valeu e tchau.